Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e o assunto da aula de hoje é histologia vegetal. Especificamente nós vamos falar de folha, ok? Povo, essa é a quarta aula da série de histologia. Para que você tenha uma boa compreensão desse assunto, eu recomendo bastante que você assista a primeira aula que trata da introdução à histologia. Nessa aula eu vou falar sobre os tipos de crescimento, os tipos de células, o que origina o que dentro de uma planta, e aí você vai ter uma compreensão bacana a respeito do que eu tenho para tratar hoje, certinho? Vou deixar o link para esse vídeo aí na descrição. Ok? Vamos lá, povo! O que eu preparei para vocês hoje aqui? Nós temos um caule e preso nesse caule a gente tem uma folha, ok? Essa folha é uma folha de dicotiledôneas. Vai aparecer uma tagzinha aqui em cima com um link também para você procurar saber o que é a diferença entre mono e dicotiledôneas, coisa que eu já trabalhei numa outra aula. Mas olha só, aqui você tem uma folha de dicotiledônea, eu fiz o corte nessa folha e nós vamos dar uma observada em como essa folha está estruturada, beleza? Então preste bastante atenção. A partir desse corte, a gente tem duas porções da folha, a parte de cima da folha e a parte de baixo da folha, certo? Revestindo a folha, nós temos um tecido primário de revestimento. Se você já assistiu às aulas anteriores, já deve estar sacando. Ah, professor, eu lembro. O tecido primário de revestimento de uma planta se chama epiderme. Então você vai ter epiderme em cima, epiderme embaixo. Vamos anotar aqui, ó. Epiderme em cima e epiderme embaixo. Certo? A gente separa assim, a gente pode chamar isso aqui de epiderme superior e aqui de epiderme inferior. A gente também costuma chamar na histologia de faces, né? Face superior, face inferior. Às vezes aparece também com o nome de face adaxial, a superior, e a face abaxial, a inferior. Certo? Então você tem epiderme em cima e embaixo. Professor, eu estou vendo algumas diferenças entre essa epiderme. Sim, nós temos diferenças. A primeira coisa que a gente consegue perceber de diferença é que na parte de cima, junto à epiderme de cima, você tem uma outra camada. Essa camada é de uma cera, gente. Muitas vezes você pega uma folha e você percebe que a parte de cima dela é mais brilhosa que a parte de baixo. E por que isso, professor? Porque a parte de cima vai ter uma cera. Essa cera, assim quase como qualquer outra cera que a gente tem na natureza, ela tem uma função muito nobre, que é de impermeabilizar a estrutura a qual ela está recobrindo ali. Então essa cera é uma cera impermeabilizante, a gente chama ela de cutícula. É uma cera, ok? Lembrem lá da parte de biologia molecular, da composição química do cera, da composição química dos seres, perdão, que essa cera é um tipo de lipídio, tá? Do grupo dos cerídeos. Muito bem, então você tem epiderme em cima, epiderme embaixo. Na parte de cima você está vendo uma cera impermeabilizante e na parte de baixo você está vendo perfurações. Essas perfurações são os locais por onde ocorrem as trocas gasosas de uma folha. Você tem que lembrar que a principal função de uma folha é fazer a fotossíntese. Tá? Não é a única função, a gente vai ver isso melhor lá depois na parte de fisiologia. Mas como ela tem que fazer fotossíntese, ela vai reter gás carbônico, eliminar oxigênio, e essas trocas gasosas que rolam aí vão ser possíveis em função dessas aberturas que a gente encontra na parte inferior da folha. Essas aberturas nós chamamos de estômatos. Mais pra frente eu vou falar do funcionamento dos estômatos para vocês, ok? O que mais, professor, que a gente tem que sacar? Entre a parte de cima e a parte de baixo, onde você tem as epidermes aí, você tem esse meião da folha. Esse meião a gente chama de mesófilo foliar. Isso tudo é um mesófilo, ok? E esse mesófilo é constituído principalmente por parênquima. E a gente tem dois tipos de parênquima diferentes na folha.
Prestem bastante atenção no seguinte, esse parênquima foliar é um parênquima responsável pelo processo de fotossíntese, é responsável por captar luz e fazer todo aquele processo de produção de matéria orgânica que é fundamental para a sobrevivência de uma planta. Então é daqui, desse mesófilo, que você tem uma das coisas mais vitais na planta, a fotossíntese. A parte de cima, essas células aqui, ó, todas colocadas, justapostas, uma do ladinho da outra, formam o chamado parênquima palissádico, cara. Palissádico. O que quer dizer isso, professor? Palissádico é referente às palissadas. Palissadas são os tipos de cerquinhas que não tem aramação entre elas, são só uns pauzinhos grudados um do lado do outro, são as cerquinhas indígenas, as palissadas. Então você tem parênquima palissádico. Abaixo desse parênquima palissádico, você vai ter células mais assim esparsas, uma jogada assim, mais distante uma da outra, ok? Essas células formam o parênquima lacunoso, certo? Muito bem. Ambos os parênquimas, palissádico e lacunoso, podem ser chamados de parênquimas clorofilianos. Por quê? Porque tem clorofila na sua composição, na sua estrutura interna. Tá vendo esse monte de pontinhos que eu coloquei aqui nas células? Esses pontinhos são os cloroplastos. Você sabe, né? O cloroplasto é o agente responsável pela fotossíntese. Então tá cheio de cloroplastos. Professor, ambos fazem fotossíntese? Sim, a gente pode chamar de parênquima clorofiliano ou até de parênquima fotossintetizante, beleza? Porque eles são responsáveis pela fotossíntese. Informação importante, a gente tem um parênquima muito mais condensado na parte de cima da folha, porque é na parte de cima da folha que entra uma quantidade maior de luz. A epiderme, pessoal, ela é transparente, ela permite uma passagem de luz bastante fácil e aí você acumula uma grande quantidade de parênquima nessa parte superior, porque você tem uma incidência maior de luz aí em cima. Então vamos até desenhar aqui, ó, a luz passando, ó, beleza? Luz. A luz só passa porque a epiderme é transparente. Agora olha só, professor, por que aqui embaixo a gente tem espaços? Por que a gente tem lacunas? Porque como eu comentava antes, por essas aberturinhas aqui vão entrar gases. Então imagina só, entra o gás carbônico aqui, ó. Para esse gás carbônico, vamos colocar aqui, ó, CO2, poder se difundir bem e atingir as células do parênquima palissádico, tem que ter espaços. Então você tem lacunas para poder permitir a passagem boa dos gases que vão se difundindo aí pelo mesófilo foliar, certinho? Então você tem estômatos, opa, até botei uma flechinha aqui, ó, estômatos, escrevi para cá, vamos botar aqui, também nós temos um estômato, e abaixo desses estômatos aqui, nós temos essas câmaras, as chamadas câmaras subestomáticas, e a partir disso você tem difusão de gases que vai permitir o contato desses gases com todas as células parênquimáticas. Que mais, professor, que é importante? No meio aqui, ó, eu desenhei essa nervura central cortada. Pá, cortei aqui, ó. Tá vendo? Essa nervura aqui foi, pá, cortada e apareceu aqui. E nós vamos ter nessa nervura central os dois tipos básicos de condutores de seiva. Você vai ter as células de, vamos lá, xilema. E você tem as células de floema. Tá? Que a gente já tratou em outras aulas, vocês sabem como são o xilema e floema. Professor, tem mais alguma coisa importante que a gente tenha que saber? Olha só, tem sim. A gente classifica as folhas conforme a posição dos estômatos. Então, na grande maioria das dicotiledôneas, assim, ó, que nem as que eu desenhei, você vai ter sempre os estômatos voltados para a parte inferior da folha. A gente costuma dizer que essas folhas são folhas hipoestomáticas. Vamos fazer uma linha aqui, ó. Folhas hipo quer dizer abaixo, né? Hipoestomáticas, certo? Isso ocorre em boa parte das folhas de dicotiledôneas. Tem exceções, professor? Tem sim. Você já deve ter ouvido falar de uma planta chamada Vitória Régia. A Vitória Régia, que inclusive é um símbolo da Amazônia.
aquela estrutura grandona que você vê boiando na água, aquilo é uma folha gigantona, cara. Aquela folha não pode ter os seus estômatos virados para a face de baixo. Por quê? Porque para a face de baixo tem água. E aí ela não conseguiria fazer o processo de trocas gasosas. Então ela tem os estômatos voltados para a parte de cima. Muito bem. Esse tipo de folha é uma folha epiestomática. Certo? Epiestomática. Certo? E aí, meus queridos, existem principalmente nas monocotiledôneas. A gente sempre lembra de monocotiledônea, na hora vem a ideia das gramíneas, né? São os principais representantes das mono. No caso dessas plantas, você vai ter estômatos na parte de baixo da folha e na parte de cima também. E aí você tem a chamada folha anfiestomática. Tá? Anfiestomática, no caso das monocots. Certinho? Povo, recordando aí o que tem de importante. Você tem epiderme na folha em cima e embaixo. Lembre-se que essa epiderme é transparente para permitir a passagem de luz. Na parte de cima, normalmente, você tem uma camada de cutícula, que é uma cera impermeabilizante, importante para evitar processos excessivos de transpiração. Na parte de baixo da epiderme, nas dicotiledôneas, você tem estômatos, que permite a difusão gasosa. No meião aqui, ó, você tem o chamado mesófilo foliar. Vou até colocar aqui porque isso é importante, ó. Vamos botar aqui, ó, mesófilo foliar. E esse mesófilo é composto de parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Ainda no meio, você tem os feixes de xilema e floema. Certo, povo? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se vocês curtiram, se acharam bacana, por favor, dê o seu joinha aí no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Eu tenho publicado vídeos 2 vezes por semana. Essa é uma série de botânica e logo virão outras séries aí importantes para vocês que estão querendo fazer o vestibular e o Enem esse ano, certo? Um grande abraço para todos e ó, bons estudos e tchau!